Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 25 de abril, dia muito bom para a nossa bolsa. Eu sou da Altoveira Análise de Investimentos, já te convido aí de imediato a se inscrever aqui no canal da Altoveira Invest no YouTube. Procedimento bem simples, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar no botão em se inscrever gratuitamente. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clique aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para que você possa aí testar esse serviço aí de recomendações de compra e venda, bem como do recebimento das carteiras de ações, carteira exponencial, carteira perspectiva e informações relevantes durante o pregão e também, logicamente, o acompanhamento completo de todas as operações que são recomendadas. Começando aqui pelo Ibovespa, onde também depois do Ibov eu vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, EZTC3, ELET3, SAPR11, BBDC4, ESTC3 e por último aqui, na verdade ainda depois de STC3, BBSE3 e NATO3. Começando aqui pelo Ibovespa, alta boa de 1,34% e o ponto mais positivo que eu vejo nessa alta é o seguinte: o Ibov conseguiu se sustentar naquela região, 2 testes consecutivos, primeiro ontem, gerando sinal negativo de ter perdido a mínima do pregão anterior, mas não fechou abaixo. E não fechou, inclusive, abaixo das médias, ou seja, fechou acima das médias. Aí hoje vai lá embaixo, não perde a mínima deste candle, que era que eu tinha comentado, se perdesse a mínima deste candle aumentaria a probabilidade de queda, não fez isso, reverteu para cima e já superou justamente a formação de topo, ou seja, reagiu em cima do suporte e já anulou a formação de topo, aumentando a probabilidade de caminhar para esse próximo topo aqui, ou seja, tem uma resistência intermediária na faixa dos 96.751, depois disso vai de 97.369 a 97.610. Acima deste nível a gente já vai falar na faixa lá dos 98 mil pontos a 98.500 pontos, seriam os próximos níveis, os níveis de resistência mais próximos para o índice Bovespa neste momento. E para anular qualquer configuração positiva que foi deixada no pregão de hoje, Ibov retornando para baixo desse nível aqui, enfim, voltando para baixo ali dos 94.500 pontos principalmente, já seria um sinal bem negativo em relação a essa perspectiva deixada no pregão de hoje. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Olha o índice futuro que ontem conseguiu se sustentar também acima da mínima do candle anterior e acima das médias. Hoje ameaçou também perder a mínima do pregão anterior, reverteu para cima e vindo aqui também para anular essa formação de topo anterior, ou seja, caminhando para a zona de resistência ali imediata na faixa dos 97.500 a 97.785 pontos aqui no gráfico diário. Aí, acima disso a gente pode falar lá no nível mais os 98.630, logicamente tem alguns níveis aqui antes, 98.360, mais 98.630 e lá na máxima 99.290. Gráfico de 60 minutos veio para montar o pivô de baixa e reverteu completamente nessa hora de pregão, gerando a formação de um W, mudança de tendência de baixa, que seria uma tendência de baixa, para uma tendência de alta. Então, o índice futuro, nesse momento, pelo intraday, em tendência de alta, dentro de um movimento de subida um pouco mais prolongado no dia 60, mas enquanto se mantiver dentro desse movimento de subida, fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 e 5 minutos, mais interessante para a ponta compradora. Abriu para cima, ficou mais esticado, testando essa região aqui de resistência, vindo para testar ali o patamar de 97.500, 97.785, nessa região ou um pouco acima, gerou sinal de baixa no G60 ou no gráfico de 30 minutos, perdeu a mínima do candle anterior, fica um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora, através de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente através de topo descendente. A outra forma, abre caindo para baixo dos 97.030 pontos, enfim, um patamar aqui de resistência que foi superada nesse candle, fechou acima. Abre caindo e já passa a proporcionar topo descendente abaixo desses 97.300 no gráfico de 10 minutos, fica mais para se buscar justamente essa operação na ponta vendedora. Enquanto isso não acontecer, segue um cenário mais de operação de compra no mini índice. Olhando aqui agora para o dólar no pregão de hoje, dólar forte queda de 1,05%. Dólar foi lá bater na região de resistência, essa região aqui de topo anterior, e cedeu à pressão dos vendedores. Nessa região, desde
patamar lá dos 3.993 a 4.000 pontos, depois tem o patamar de 4.018, enfim, a máxima do dia 4.008. G60, dólar, um longo movimento de baixo, fez aqui uma queda forte no início do pregão, continuou seu movimento de queda e continua dessa forma. Para o dólar, para ficar um pouco mais interessante trabalhar na ponta compradora a partir do próximo pregão, observe que essa região aqui de topos anteriores é um patamar de suporte. O dólar teria que preferencialmente abrir subindo, voltar para cima ali da média móvel de 3 períodos no dia 60 seria mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Basicamente seria isso aqui, ó. O dólar está dentro do gráfico de 10 minutos, dentro ali de topos descendentes e fundo também. Esse aqui é mais baixo que esse fundo anterior. Se o dólar abre aqui ou reverte essa tendência para cima, principalmente rompendo essa região aqui para cima, fica mais para se buscar compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Melhor ainda, acima de 3.964, 3.963, enfim, a região que pode trazer oportunidade mais interessante na ponta compradora. Abriu caindo, veio para baixo desse nível e continua gerando topo descendente, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, topo descendente aí para baixo de 3.956 no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de baixo, encaixando melhor para a venda. Exemplo, abriu subindo, ficou aqui meio de lado e depois gerou sinalização de pivô de baixo, mas para se buscar a operação na ponta vendedora. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou uma alta de 0,8%, superou de novo a região ali dos R$ 28, mas não conseguiu fechar aqui acima. Deixa eu só dar uma olhada no leilão ainda em aberto, 27,80 o leilão da Petro, está puxando um pouco para baixo ainda o leilão. Então temos aqui uma resistência que segue sendo válida na faixa dos R$ 28, mas já deu um sinal de mudança aqui de anular essa formação de topo, podendo trazer a Petro de novo para essa região aqui de resistência mais acima. E aí o sinal positivo para isso, olhando para o gráfico de 60 minutos, seria o quê? Sinalização de fundo. Novamente aqui é uma sinalização de fundo em cima da média móvel de 3 períodos que pode trazer a continuidade do movimento de subida no dia 60, caminhando para essa região aqui de resistência na faixa ali dos R$ 28,56 a R$ 28,68. Aí acima disso, o próximo nível de resistência é esse gap aqui de baixo, que está em aberto ainda aqui na faixa dos R$ 28,78. Indo agora para Vale 3, no dia de hoje Vale gerou aqui um candle de reversão, pelo menos está aqui para gerar um candle de reversão. Fechamento dela apontando para 50,33, ou seja, ficando ainda mais para esse candle de reversão, mais próximo da máxima do dia, uma máxima do dia de 50,43. Isso traz a chance de reagir em cima do patamar de suporte de 49,30 a 48,62, ou seja, o ativo que tinha gerado sinal negativo no pregão de ontem aumentava a probabilidade de poder testar essa região de suporte. O ativo no pregão de hoje chegou a bater nos 49,38 e dentro dessa região que bateu nos 49,38, superação da máxima de hoje seria o primeiro sinal em cima do suporte, além do candle de reversão, padrão de reversão dos candles, chamado aí de martelo. Pode também dar uma olhada no vídeo de aprendizado que tem aqui no canal sobre esse padrão de reversão. Superação da máxima de hoje aumentaria a probabilidade de subida da ação, de se ter um movimento de alta, com alguns desafios importantes pela frente. O fundo que foi perdido já é o primeiro ponto, R$ 50,78 como resistência. Depois disso, a faixa dos R$ 51,33. A Vale gera uma sinalização ainda mais relevante de subida se conseguir aí, no pregão desta sexta-feira fechar aí um candle de força acima da média móvel exponencial de 3 períodos, seria um sinal mais relevante. Quando eu falo acima da média móvel exponencial de 3 períodos é porque fecharia acima de um patamar que era um patamar de suporte aqui para a ação, desde um gap até essa região de fundo anterior, que pode agora funcionar como um teto. Então, se fechar acima, é um sinal relevante de início de movimento de subida que pode trazer o preço novamente para essa região aqui de zona de resistência na faixa lá dos 53,10 a 53,39. EZTC3 acionou nossa saída na operação na ponta vendedora. A venda foi efetuada ontem, o ativo veio aqui para baixo hoje, mas reverteu completamente para cima e acionou nossa saída aqui na superação da máxima desse candle de baixo, que tinha proporcionado o topo, ou seja, o ativo tinha fechado acima, voltou aqui para baixo, não fechou abaixo do candle anterior e hoje reverteu para cima, assim como boa parte do mercado fez isso, né? Então, acionamento da nossa saída na ponta de venda, na venda desse ativo. Isso proporcionou uma perda de 2,59% na operação,
representando uma redução de 0,39% no capital total, a operação da EZTC3. Temos também aqui a ELET3 com operação em aberto. Então a ELET3 seguimos na venda aqui, ela fechou em 33,23 com alta de 2,72%. Nosso stop aí está aqui em cima, fechamento acima da média móvel 3 períodos. Já poderia reposicionar o stop para baixo, logo aqui um pouco mais abaixo, logo acima dos R$ 33,99, R$ 34,00, ou seja, fechou acima da média. Depois de ter voltado a fechar abaixo da média, não deveria ter voltado para cima da média. Se superar a máxima de hoje, reforça a chance de saída dessa posição e até mesmo de se ter um novo movimento para cima. Mas por enquanto ela segue, diferentemente da EZTC3, ela segue respeitando aqui essa zona de fundo anterior, ou seja, fechou ali mais, deixando uma sombra superior no candle. Nenhuma mudança por enquanto, mas no próximo pregão posso alterar justamente o stop para R$ 34,00 e informar isso dentro do canal DV Invest no Telegram. SAPR11, recomendação de compra no pregão de hoje. Superação da máxima no pregão anterior, fechou com alta de 1,39%. Passando os dados dessa entrada, uma formação de fundo ascendente a favor da tendência após testar o topo anterior, a antiga resistência, funcionando agora como um patamar de suporte, a chamada mudança de polaridade. A ação fechou aí em alta, essa alta aqui passando os dados dessa compra, 79,40, a região aí de entrada na SAPR11, 77,46 ponto de stop, isso proporcionando um risco que é o tamanho do stop 2,44% e objetivo na faixa dos R$ 83,28, alocando 20% do capital total nesta operação da Sanepar. BBDC4, recomendação de compra também no pregão de hoje, ainda está dentro do leilão, dando uma olhada no leilão aqui, 36,07, está jogando aqui um pouco mais para cima. O leilão está próximo de sair do leilão, né? Porque já são 17 horas e 18 minutos, leilão demorando no pregão de hoje. Então, ativo aqui na faixa dos 36,07, o leilão está apontando um pouco para esse fechamento acima dos R$ 36,00, enfim, alta de 0,84%, recomendei compra porque ativo parou em cima desse nível de suporte, veio até perder a mínima do pregão anterior, mas gerou no gráfico de 60 minutos o rompimento da máxima do candle da primeira hora de pregão, que tinha sido algo bem negativo no início do pregão no papel. Então ela conseguiu reverter esse candle, aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima. Por esse motivo, recomendei compra, passando os dados dessa entrada de BBDC4, 35,90, região de entrada, 34,86 ponto de stop, isso traz um risco de 2,9%, objetivo na faixa dos 37,46, alocando 17% do capital total nesta operação. Depois é STC3, recomendação também de compra na STC3, a ação que tinha vindo aqui para um fechamento aqui mais superando, na realidade, os 28,09, ou seja, uma recomendação de compra nesse ativo na expectativa dessa formação que tinha aqui um topo descendente, ela consegue reverter essa formação de topo, expectativa de ter um movimento de subida a favor do movimento também de subida no gráfico semanal, ou seja, de ela ter algo, depois desse longo movimento de baixo, dela ter algo aqui para cima no gráfico semanal apoiando um movimento de alta nesse papel. O stop vai ficar abaixo da mínima do pregão de hoje. Passando os dados dessa entrada na STC3, 28,14, fechou um pouquinho abaixo do nosso ponto de entrada, 27,43 ponto de stop, 2,52% de risco nessa operação, tamanho do stop, objetivo em 29,56, alocando 15% do capital total nesta operação. Depois de STC3, vamos falar aqui de BBSE3, que fechou o pregão muito bem, com alta de 2,63%. Ela tinha uma série de resistências pela frente, consegue fechar acima dessa zona de resistência, principalmente desses topos anteriores, e inclusive desse ponto aqui. Então é uma sinalização bem positiva para STC3, ou seja, é um ativo que uma das alternativas de entrar comprando esse grande candle de alta com stop aqui embaixo, um stop um pouco mais longo. A outra alternativa é avaliar um próximo movimento de baixa ou lateral no gráfico de 60 minutos, tentando pegar uma entrada pelo G60 de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 60 minutos, um stop mais curto no ativo. Lembrando que tem ainda resistência em 28,64, depois esse gap de baixo em R$ 28,85, aqui está esse gap de baixo, R$ 28,85, e acima disso a gente já vai falar na faixa lá dos R$ 29,52 e R$ 29,82 para BB Seguridade.
Por último aqui, Nato 3, Natura, pregão com alta de superior a 10%. O ativo conseguiu gerar aqui também, anular uma formação negativa que ela vinha, ela tinha gerado um pivô de alta, aí veio aqui, gera uma sinalização negativa de pivô de baixa e agora rompe tudo para cima, rompe esses dois topos anteriores. Na verdade são 3 topos anteriores aqui nessa região, com candle muito forte para cima, que na realidade foi gerado já na primeira hora de pregão. Depois da primeira hora de pregão não andou tanto assim. Está em cima no patamar de resistência, são esses topos aqui anteriores, essa zona de resistência de topos anteriores, principalmente essa região aqui de 49,86, 49,74, 49,86. Aí acima disso a gente vai falar lá na máxima histórica de R$ 51,95. Grande candle de alta, o stop fica muito longo para a entrada aqui nesse nível, mas um ativo que também, olhando para um gráfico de 60 minutos, um retorno do preço aqui ficaria interessante para se buscar essa entrada na ponta comprador em cima de Nato 3. Tá? Só para confirmar, a BBDC4 saiu aqui do leilão em 36,07 mesmo, fechando aí com alta de 1,18%. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima análise.